Obrigado pela vida de cada uma destas crianças, de suas famílias que as trouxeram à tua casa. Obrigado pela vida da nossa professora, que se esforçou, se empenhou e se dedicou para ensinar estas crianças no dia de hoje. Que o teu Espírito Santo a use e que ela leve as verdades do Senhor ao coração destas crianças e a boa semente seja lançada a estes corações e que o Senhor use o coraçãozinho deles como terra fértil para receber esta palavra, as verdades do teu Evangelho, e que elas formem raízes e cresçam ao seu tempo, e eles creiam no Senhor Jesus, temam o Senhor Jesus e amem o Senhor Jesus mais do que a tudo nesta vida, Senhor. Que o Senhor os abençoe neste tempo que eles terão agora nas classinhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Santo, quero agradecê-lo pela vida do Beto e pedir ao Senhor, use o teu filho no poder do teu Espírito para transmitir as verdades da tua palavra aos nossos corações. Que neste momento o nosso coração fique atento, alerta, que o Senhor fale, que o Senhor instrua, corrija, console, ajude-nos no caminho para a glória do Senhor. Faça isso, Deus, por nós. Nós precisamos do Senhor, por isso oramos e preparamos o nosso coração para este tempo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, príncipe. Graça e paz. Sejam bem-vindos ao encontro da família, na presença do nosso Deus e Pai. Recebemos hoje um feliz Dia dos Pais. Muitos parabéns aos pais, aos papais. E queria que juntos aos pais entregasse esses parabéns àquele que é digno dos parabéns, o Pai dos pais, o Pai eterno. Só Ele merece esse título de Pai. Foi Ele que nos deu essa graça, esse privilégio de sermos pais. Então, o único que merece ser parabenizado é o nosso Pai eterno, o Deus soberano que nos amou com um amor eterno e que nunca nos deixa e que nunca nos desampara, e que sempre nos trata como filhos para toda a eternidade. Então, fique de pé os pais e vamos erguer as mãos e entregar esse parabéns ao nosso Pai. Então, concordem comigo. Pai Santo, nós te agradecemos nesta manhã. Foi pela graça do Senhor que hoje recebemos esse privilégio de receber os parabéns como pais. A ti rendemos essa graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. E vamos dar a continuidade ao nosso estudo, falando a respeito da responsabilidade de ser pais, o desafio de discipulado como pais no nosso dia a dia. E para isso nós vamos olhar para um texto de Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, vamos ler do verso 1 ao verso 7. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para tomá-la como posse. Desse modo, vocês, seus filhos,
e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeçam, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, os Deus dos seus antepassados. Ouçam, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Deus, nós te louvamos por essa leitura e te rogamos que o teu Espírito Santo venha despertar os nossos corações, venha abrir os olhos do nosso coração a ver e entender e aprender a tua palavra e guardá-la em nosso coração para o louvor do teu santo nome. Que o teu Espírito Santo nos ensine essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre o discipulado da família e hoje estamos enfrentando o tema, o desafio do discipulado, como os pais. E esse texto que nós acabamos de ler vai destacar exatamente esse grande desafio que nós temos como pais para nutrir o nosso coração com as ordenanças do Pai Celestial e transmiti-la aos nossos filhos e à próxima geração. E lembro que há poucos dias atrás, no encontro dos casais, do pequeno grupo da família, nós ouvimos a respeito desse texto que está vivo ainda no nosso coração até hoje, porque foi analisada e aprofundada para a nossa compreensão naquela noite. E que ficou tão claro essa responsabilidade do discipulado, dos cuidados dos lares, que Deus atribuiu a nós como os pais. E hoje nós vamos partir desse texto para dar um olhar mais abrangente para ver a Bíblia e a história da humanidade, como isso teve o efeito tanto para o bem e tanto para o mal na vida do povo. E olhando para esse texto, a primeira parte da nossa leitura, do verso 1 até o verso 3, Moisés vai apresentar essa lei do Senhor com suas promessas contida nessa responsabilidade. Ele apresenta como as ordenanças do Senhor, as leis do Senhor, a palavra de Deus que deve ser ensinada aos filhos, e aos filhos, e aos filhos. O decreto de ensinar a geração é a palavra transmitida por Deus, entregue a Moisés, que é a lei de Deus, que é os decretos de Deus, que são os mandamentos do Senhor, do Deus Pai, que deve ser transmitida aos filhos e aos filhos, e geração após geração. E essa lei traz consigo a promessa da longevidade àqueles que aguardam. Aqueles que obedecem esses mandamentos, a praticarem a esses mandamentos, são beneficiados com a longevidade na vida. E não só a longevidade, mas também o temor do Deus, que é o princípio da sabedoria. Como diz o sábio, o Provérbios,
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento de Deus é o entendimento. E também traz consigo uma outra promessa ao serem obedecida. Que quem vai garantir o cumprimento de tudo isso para o desfrute das bênçãos que Deus tem dado ao seu povo na terra é o próprio Deus, o Senhor, que garante o cumprimento dessas promessas. Deus é a garantia de que a promessa da longevidade, a promessa do temor de Deus, de viver uma vida tranquila, de viver a prosperidade segundo Deus, é o próprio Deus que a garante. Não é o pai biológico que vai garantir o cumprimento disso, mas é o próprio Deus quem garante o cumprimento da promessa. Por isso vale, sim, pena agarrar o desafio do discipulado de transmitir a palavra e os decretos de Deus para os nossos filhos. Esta é a promessa, este é o decreto que carrega consigo essa promessa, que deve ser levada em consideração. E o desafio começa no verso 4 a seguir. Que o primeiro desafio é reconhecer que Deus é o único Senhor. No verso 4. Se Ele é o único Senhor, é Ele quem nós devemos obedecer. Porque, no final de tudo, quem vai pedir contas de tudo é o único Senhor, é o Deus soberano. Nós podemos ver na história que, ao decorrer da história da humanidade, surgiu vários senhores. Até aqueles que se intitulam ser os senhores, que devem ser obedecidos, que os seus decretos devem ser obedecidos. Na história nós conhecemos a história de César, que se declara ser o Curios, o senhor de todos, e que os seus decretos devem ser obedecidos. E hoje nós temos leis e autoridades que decretam leis para serem obedecidas. Os princípios que vão nortear a conduta e a vida das famílias para serem obedecidas. E diante de tudo isto, quem é o único Senhor a quem nós devemos a obediência? É Deus ou é o homem? Quem coloca os padrões de vida a serem obedecidos, a serem seguidos? É Deus, é o homem. Que decreto vale a pena submeter e obedecer? Decreto dos homens ou os decretos de Deus? E muitas vezes nós caímos naquele dilema de que a palavra de Deus é ultrapassada, porque essa palavra foi dada a Moisés. De Moisés até aqui, quantos anos já passaram? Aproximadamente uns 3.500 anos, mais ou menos. Aí nós caímos naquele erro de pensar que a palavra de Deus é ultrapassada, é de antiguidade. Nós precisamos de novas ordens, nós precisamos de novos decretos. Nós estamos num momento da modernidade, onde as coisas são modernas e a palavra de Deus é vencida, precisa ser atualizada. E se olharmos para o livro de Mateus, capítulo 5, verso 17, Mateus 5, verso 17 ao verso 19, diz que não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem os céus e a terra. Essas são as palavras de Cristo Jesus. Enquanto existir os céus e a terra, e acredito que os céus ainda não passou, nem a terra já passou, ainda estão como estão. Então, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou a menor traço, até que tudo se cumpra. Significa que a lei de Deus, dada a Moisés, dada pelos profetas, até hoje ainda está em vigor. E nenhum tile passará até que tudo se
cumpra. E todo aquele que obedecer, o verso 19, um desses mandamentos, ainda dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Cristo vai trazer de novo as leis dadas por Moisés e apresentá-las como atuais. E de Moisés até a Cristo passou uns aproximadamente 1.500 anos. Depois de 1.500 anos, Jesus vai afirmar que a lei dada a Moisés ainda está em vigor. E é atual e deve ser obedecida e ensinada. E aqui ele traz mais uma promessa de que quem obedecer e ensinar essas leis, esses decretos, esses mandamentos do Senhor, será o maior no reino dos céus. Olha as promessas que envolvem os mandamentos de Deus. Envolve a longevidade, envolve o temor do Senhor e envolve a nobreza, a grandeza no reino de Deus. São as promessas que seguem os mandamentos de Deus se forem obedecidas e colocadas em prática e ensinadas aos nossos filhos. E essa lei e esses decretos são atuais até o dia de hoje. Porque quem deu os decretos é o Deus único. Deus que esteve lá com os nossos antepassados é o mesmo Deus que está conosco. E é o mesmo Deus que estará com a próxima geração. A geração dos nossos filhos, dos nossos netos, até a vinda do Senhor e até a eternidade futura. Então, se o Deus que deu os decretos, que o Senhor da palavra está presente, como o homem se atreve a dizer que são as palavras ultrapassadas? São as palavras do passado. Se o Senhor da palavra está presente, e se o Senhor da palavra é o Deus do futuro, como a palavra dele vai ser ultrapassada? Isso significa que a palavra dele foi pensada desde o passado, do presente, do futuro e a eternidade. É a palavra sempre presente. É a palavra sempre moderna. Se existir a modernidade, o que mais é moderno é a própria palavra de Deus. Então nós devemos sim valorizar a palavra de Deus como a palavra moderna, presente e a palavra futura para a nossa próxima geração. São os decretos de Deus. Feliz aqueles que observarem esses mandamentos, obedecê-la e guardá-la no seu coração, como diz o verso 5 do livro de Deuteronômios. Ame o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. O verso 6, o primeiro desafio. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Este é o primeiro desafio dos pais. Guardar a palavra de Deus no coração. E isso garante um discipulado verdadeiro, um discipulado segundo os princípios de Deus. Porque o discipulado segundo Deus é diferente dos ensinamentos seculares, onde o professor procura material, procura matéria e ensina aos alunos o que ele sabe. Ele não precisa ser praticante daquilo, ele não precisa viver aquilo na sua vida. Ele apenas precisa pegar a matéria e transmiti-la para os alunos. Mas o discipulado, segundo Deus, é um discipulado que o discipulador primeiro precisa ser um discípulo. Precisa aprender a guardar os ensinamentos para depois transmiti-la
aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos que vão ser discipulados. É por isso que Jesus vai trazer isto no livro de Mateus, que nós lemos há pouco, o capítulo 5, verso 24, dizendo: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Essas são as palavras do ensinamento do Sermão do Monte. Depois de rever toda a lei de Deus e dos mandamentos e dos profetas, ele encerra o sermão afirmando de que aqueles que ouvir e praticar, obedecer a esses mandamentos, esses ensinamentos, é comparado ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. A construção do lar, da casa, é o dever do homem, construir uma habitação. Mas o alicerce, o lugar onde a casa é construída, isto não vem da construção das mãos humanas, não vem do poder ou da construção do homem. O homem simplesmente procura um lugar seguro e ali edifica a sua casa. A diferença está em prestar atenção ao lugar onde vai edificar a sua casa. Porque não é você que vai dar a consistência ao ambiente onde vai edificar a sua casa. Você simplesmente procura um lugar seguro, lugar firme para edificar a sua casa. E esse lugar é um lugar invisível de uma casa, mas é o que sustenta a casa. A nossa vida é construída todos os dias. Nós levantamos de manhã, corremos, edificamos, trabalhamos, lutamos, e isto é visto durante a nossa jornada. E nunca paramos, sempre estamos a edificar, a construir a nossa vida todos os dias. Mas o que vai garantir a consistência e a firmeza e a durabilidade e as bênçãos da nossa vida é onde está alicerçado a nossa vida. E esse alicerce não somos nós quem construímos, nós apenas o colocamos no lugar devido. É por isso que muitas vezes, ao correr na nossa jornada, no nosso dia a dia, sem levar em consideração os fundamentos, onde colocar a nossa vida, nós podemos edificá-la em qualquer lugar. E quando chegar momentos difíceis, momentos de tempestade, dos problemas da vida, a nossa vida desmorona. E já é diferente daquele que edifica a sua vida na rocha que é Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre as leis de Deus, sobre os decretos de Deus. Aquele que edifica a sua vida nesses decretos está firme na graça de Deus. E quando chegar os momentos difíceis de tempestade, dos problemas da vida, ele será inabalável, porque está alicerçado sobre a rocha, sobre os ensinamentos de Cristo, sobre a palavra de Deus. E se olharmos um pouco sobre a história, nós podemos encontrar uma comunidade exemplar no que diz respeito a obedecer e a guardar os ensinamentos de Cristo, a colocar Cristo como o alicerce da nossa vida, como a edificação da nossa vida e do nosso lar. Em Atos capítulo 17, verso 11, Atos capítulo 17, verso 11. Nós encontramos uma comunidade nobre, uma comunidade edificada nos ensinamentos de Cristo, que levaram a sério a instrução de Jesus. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. O interesse pela palavra de Deus, o interesse pelos decretos de Deus. Examinando todos os dias as Escrituras,
para ver se tudo era assim mesmo. Então, os irmãos de Bereia eram nobres por terem a palavra de Deus como padrão de vida, como princípios a serem obedecidos, a serem seguidos. E tudo que vier depois disto devem ser comparada aos ensinamentos da palavra de Deus. Se tudo está conforme com as instruções de Deus. O interesse pela palavra de Deus, será que é o mesmo que nós estamos tendo nos nossos dias? Será que nós estamos tendo interesse profundo pela palavra de Deus como um manual de vida, como instruções que vai garantir a vida? Ou perdemos o interesse pela palavra de Deus? Esse é o momento de nós avaliarmos o nosso coração, se ainda temos o interesse pela palavra de Deus. Se nós ainda temos a palavra de Deus como luz para a vida. Como os irmãos de Bereia. A eles foi dado o título de nobres, de nobreza, por causa da palavra de Deus. Por serem aqueles que têm a palavra de Deus como fundamento da vida e da prática diária. Aqui fala que todos os dias eles conferem as Escrituras. Todos os dias. O que eles ouvem, o que eles fazem, confere a palavra de Deus se estão de acordo com os ensinamentos de Deus. Será que nós temos esse princípio de conferir a palavra de Deus todos os dias da nossa vida? Se aquilo que nós fazemos está de acordo com a palavra de Deus? Se aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos está de acordo com a palavra de Deus? Se aquilo que nós ouvimos está de acordo com a palavra de Deus? Este é o exercício que nós devemos desenvolver como povo de Deus, que vai garantir uma vida segundo Deus. Uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência a Deus, uma vida que carrega promessa de vida longa, uma vida abençoada por Deus. Que carrega bênçãos para os nossos filhos. Todos os pais querem ver os seus filhos prósperos, querem ver seus filhos abençoados e querem ver seus filhos viverem vida longa na terra. Mas será que nós estamos transmitindo base, os fundamentos para garantir que eles vivam essa vida longa, abençoada e próspera segundo Deus? E isto vai carregar esse desafio de conferir a palavra de Deus para que ele esteja viva no nosso coração como os pais. Por outro lado, nós podemos olhar para o inverso de praticar a palavra de Deus, que está no verso 26 de Mateus capítulo 5. E Jesus ainda vai afirmar o seguinte: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. São palavras de Cristo. Pais que não levam a sério a palavra de Deus, que ouvem, mas não pratica, não guardam no seu coração para transmitir aos seus filhos, é comparado como o insensato, que vai construir o seu lar, que vai edificar o seu lar, como quem edifica a casa sobre a areia. E quando chegam os tempos maus, quando chegam os momentos de tempestade, os problemas da vida, a família desmorona. A vida desmorona. Por não levar a sério a palavra de Deus. Nós podemos ver um exemplo clássico disso na Bíblia. O exemplo do rei Davi, que por um momento ignorou a palavra de Deus. E aconteceu tragédia
no desenrolar do projeto nobre de levar a arca de Deus, da presença de Deus, perto dele. E nesse projeto de levar a arca de Deus, Davi ignorou a palavra de Deus. Aquele que foi chamado o homem segundo o coração, por um momento, ignorou a palavra de Deus e aconteceu um incidente na sua vida. O marco na sua vida é que ele jamais se esqueceu ao longo da sua jornada. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Do verso 1 a seguir, diz o seguinte: de novo Davi uniu os melhores guerreiros de Israel e tinha 1000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a arca de Deus. E Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de trombeta, de todo tipo de instrumento, de pim, harpa, liras e tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à era de Nacon, Uzá estendeu o braço e assegurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca à casa de Obed-Edom de Gade. O projeto de Davi de levar a arca da presença de Deus à sua cidade foi acidentalmente interrompido. Porque Davi seguiu a modernidade. O que deu bem para os filisteus, por que também não vai dar bem para mim? Levar a arca de Deus sobre os bois numa carroça funcionou bem para os filisteus. Por que não vai funcionar bem para ele? Davi não pensou duas vezes. Davi não consultou a palavra de Deus e partiu para levar a arca da presença de Deus. Isso nós podemos pensar que nem tudo que dá certo no mundo dá certo para o povo de Deus. Porque o povo de Deus tem um manual da vida que é dado por Deus. Tem as instruções de como devem viver a sua vida. Não naquilo que dá certo para o mundo. O mundo pode viver como querem viver e pode dar certo. Mas os filhos de Deus, eles têm um padrão a serem seguidos, que são os decretos e as ordenanças de Deus que devem ser observada, conferida e obedecida ao longo da nossa vida. Porque a arca de Deus foi devolvida pelos filisteus depois de terem pegado ele no tempo do profeta Eli. E deu um reboliço no meio do povo dos filisteus
e tiveram medo e pânico ao ponto de colocarem a arca de Deus sobre os jumentos, sobre as vacas, para transportar a arca de volta ao território de Israel. E deu certo. A arca voltou para o território de Israel. E no tempo de Davi, querendo levar a arca para a sua cidade, ele partiu com o mesmo princípio, disse que deu certo para os filisteus, então vai dar certo para mim. Ele coloca a arca sobre os jumentos, sobre os bois, e numa carroça nova. E foi cantando e dançando. Tudo estava certo. Até o momento em que os bois tropeçaram e a arca se inclinou para cair e Uzá, segurando a arca, caiu morto naquele dia. E o pavor entrou no coração de Davi e de todo o povo de Israel. Porque justamente com Davi que os bois tropeçaram e não tropeçaram lá quando saiu de Israel, de Filistia para Israel. Muitas vezes no momento de incidente na nossa vida nós ficamos questionando as coisas, por que aquilo e por que aquilo e por que Uzá colocou a mão sobre a arca. Se ele não tivesse colocado a mão, tudo daria certo. E nós não imaginamos o que poderia acontecer se ele não tivesse colocado a mão. Talvez ele fosse o herói nesse momento para livrar muitos de caírem mortos naquele lugar. Porque muitos morreram por causa de olhar para dentro da arca de Deus. Se ler a história de Samuel de Primeiras Crônicas, você vai ver que a arca fulminou muitos ao tocar na arca e de olhar para dentro dele. E se a arca tivesse caído e aberto a tampa da arca, todos naquele dia teriam que morrer, incluso o próprio rei Davi. Talvez usar aqui, em vez de questionar por que ele tocou a arca, poderiam dizer, ele foi o herói para nós nos livrar da morte. Mas tudo isso aconteceu porque Davi não tinha observado, primeiramente, consultado a lei de Deus, os decretos do Senhor. E primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, do verso 11 à frente, vai trazer essa realidade para nós. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, verso 11, diz o seguinte: então Davi convocou os sacerdotes, Zadok, Abinatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, joguei fora num lugar diferente. Digo-lhes, vocês são chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deveriam consagrar-se e levar a arca do Senhor, Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. E qual é a razão? Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Aqui está a causa principal. Acidente aconteceu, a morte aconteceu, o projeto foi cancelado, porque nós não tínhamos consultado antes ao Senhor como proceder. Muitos dos problemas da nossa vida, dos fracassos na nossa vida, e principalmente o fracasso no discipulado da nossa família, acontece porque nós não consultamos a palavra de Deus. Porque nós não conferimos diariamente a palavra de Deus para proceder como devemos proceder. E essa foi a causa principal, porque Davi não consultou a palavra de Deus. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel, e levaram
E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando nas varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Agora, eles vão levar a arca na segunda vez, de acordo com as instruções que Moisés deu por meio da palavra de Deus. Se Davi tivesse consultado o Senhor antes, não teria acontecido o acidente. Mas agora que consultou ao Senhor, deu certo o projeto de levar a arca de Deus à sua habitação. Porque ele agora observa a palavra de Deus. Aquilo que foi dito a Moisés era atuar para os dias de Davi, para tudo que ele ia fazer, observar e cumprir os decretos de Deus, para que o projeto se dê bem na sua vida. E um outro exemplo que nós podemos levar em consideração, quando nós não levamos em consideração a obediência à palavra de Deus, as instruções da palavra de Deus, nos leva ao título que nós conhecemos na história como Icabote. Acabou-se. A glória de Deus se foi. Porque ele não levou em consideração a instrução da palavra de Deus, e a sua descendência, os seus filhos, não obedeceram ao Senhor e praticaram aquilo que era abominável aos olhos de Deus, não seguiram as instruções da lei de Deus, e a história terminou com Icabote. Os filhos dele morreram na batalha. Ele morreu ao ouvir a notícia de que a arca de Deus foi levada pelos filisteus, caiu, quebrou o pescoço e morreu. A nora, ao ouvir que estava quase no tempo de parto, entrou no momento de parto, deu à luz ao filho e morreu. E ela deu o nome ao filho, Icabote. Acabou-se. A glória do Senhor se foi. Coitado do filho que recebe o nome Icabote. A geração que recebe o nome Icabote. Uma geração que não tem a instrução da palavra de Deus, que vai entrar numa escuridão da vida, porque falta a luz da vida. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quando não há a palavra de Deus no nosso coração, nós estamos numa densa escuridão. Israel entrou numa escuridão de 20 anos, até aos dias que Samuel começou a dirigir o povo de Israel. E nós conhecemos um período de história da história da humanidade conhecido como um período da escuridão, da Idade Média, até o século XIX. Foi conhecido na história do mundo como Era da Escuridão. Aqueles que estão estudando, os jovens conhecem esse período de escuridão. Aqueles que conhecem a história do mundo vão ler esse período como um período conhecido como o tempo da escuridão. Porque foi um tempo em que a palavra de Deus foi ignorada. Na verdade, isso começou desde o século V. Só se deu em conta no século XVI, quando começou a reforma protestante. Quando a igreja começou a reacender as lâmpadas, a acender as luzes, a palavra de Deus. Aí que se deu o quão era densa a escuridão que estava no mundo. E isso perdurou 4 séculos de guerra, de lutas, de sangue, para reacender as lâmpadas da igreja, porque tinham ignorado a palavra de Deus. E isso vai até o início do nosso século, século XIX, para que a palavra possa ser reacendida no mundo. Isto é a consequência de ignorar a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus nos exorta. Nós devemos guardar no coração a palavra de Deus para que seja luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E ensiná-la aos nossos filhos.
O último versículo da nossa leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Guarda a palavra de Deus no seu coração, para que sirva como luz, como candeia para a sua vida, e ensine-a com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em sua casa, e quando estiverem andando pelo caminho, e quando se deitarem e quando se levantarem. O desafio de transmitir aquilo que está no nosso coração aos nossos filhos. Veja que nós, primeiramente, temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração e ensinar aos nossos filhos. Se nós não guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, será inútil transmiti-la para os nossos filhos, porque o ensinamento de Deus é transmitido com vida. Vivemos e transmitimos para os nossos filhos e para a futura geração. E o desafio é, com persistência, ensinar aos nossos filhos. Provérbios capítulo 22, verso 6 vai dizer o seguinte: ensine a criança no caminho em que ele deve andar, e quando crescer, não desviará dele. Aqui dá uma probabilidade de que os filhos, sim, eles andarão no caminho em que eles aprenderam desde a infância. Se elas aprenderem de forma errada, viverão de forma errada. Se aprenderem de forma correta o que é vida, o que é o sentido da vida, viverão de forma correta. Então aqui nós vimos uma garantia de que os filhos, sim, vão viver aquilo que eles aprenderam desde a infância. E se os pais não ensinarem o caminho que eles devem andar, o que não vai faltar é o ensinamento. Alguém vai ensiná-los o caminho em que vão andar. Se eu não ensinar o meu filho no caminho em que ele deve andar, não vai faltar o ensinador para ensinar o caminho que deve andar. E isso vai ser que caminho ele vai aprender. Então, de qualquer das formas, ele vai aprender na vida o que fazer, o que viver. E aquele que vai ensiná-lo o caminho em que ele deve andar, se não for de Deus, vai ser um inimigo de Deus. E se ele aprender com o inimigo de Deus, vai viver de acordo com o inimigo de Deus a ser o inimigo de Deus na sua vida. Isto é um acidente fatal para a vida dos nossos filhos e para a futura geração. Ali está a responsabilidade de nós pais agarrarmos o desafio de ensinar com persistência aos nossos filhos. E você não precisa ir além para ensinar ao seu filho, apenas ensine o que você tem no coração, no que é chamado dia de hoje. Um exemplo clássico disso, nós podemos olhar para a vida de Ana, que ensinou seu filho Samuel a temer a Deus. E esse foi um período de amamentação. E a Ana vai dizer o seguinte, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 20 e verso 24, de que quem lhe deu o filho foi Deus. A primeira coisa que os pais devem reconhecer é que os filhos são herança do Senhor. Os filhos vêm de Deus. E se vierem de Deus, eles voltarão para Deus. E devem ser ensinados os caminhos de Deus. A Ana reconheceu o senhorio de Deus. E durante o período de amamentação, com certeza, ele falou da graça de Deus, da soberania de Deus. Nos cânticos da Ana, nós podemos ver o reconhecimento da Ana com relação a Deus. E Samuel, desde a infância, deveria ter ouvido os cânticos da sua mãe, da grandeza de Deus, do poder de Deus, do poder da palavra que faz a terra estremecer. E quando Samuel cresceu, não desviou dos caminhos de Deus. E Samuel viveu no período em que Israel viveu a densas trevas da ausência da palavra de Deus. Quando os filhos dele estavam mergulhados no pecado, Samuel viveu nesse período, mas não desviou do caminho do Senhor. Um outro exemplo clássico para aproximar dos nossos dias, nós podemos conhecer a história da Susana e de John Wesley,
uma mãe que se dedicou ao ensino de seus filhos durante 11 anos, dedicando a instrução dos seus filhos a Deus. E educou John Wesley, que tornou o ícone da história do cristianismo. Foi nos períodos de John Wesley para frente em que o mundo começou a experimentar a luz da vida, a palavra de Deus que traz vigor e o renovo para a humanidade. Aquilo que foi perdido há quase 10 séculos foi agora reavivada no tempo daqueles que foram educados e instruídos desde a infância sobre os fundamentos da palavra de Deus. E nós podemos olhar do outro lado também, Robert, que foi o fundador da escola bíblica dominical, que ensinou as crianças a palavra de Deus e revolucionou o mundo e foi implementado nos Estados Unidos e chegou ao Brasil no século XIX a escola bíblica dominical. Quem não sabe do poder da escola bíblica dominical? Quem não sabe do poder disso, de dedicar ao ensino a palavra de Deus às crianças, que são a futura geração, futuro da igreja? E como é que está o estado da escola bíblica dominical? Como é que está o estado das crianças que não têm os pais cristãos? Como está o estado das crianças órfãs? Quem vai lhes transmitir o discipulado da palavra de Deus? Quem vai lhes ensinar a palavra de Deus? Como está o estado das crianças de Andradas? Quantas delas não têm acesso ao conhecimento da palavra de Deus? Quantas delas nós encontramos na rua sem instruções da palavra de Deus? E quem vai garantir o ensinamento da palavra de Deus a essas crianças que não têm pais cristãos, que não têm pais evangélicos, que conhecem a palavra de Deus? E nós não podemos esquecer de que Deus, o nosso Pai, é Pai dos órfãos, dos desamparados. E também nós não podemos esquecer que nós cantamos que nós somos os pés e as mãos de Deus. E por que que arde o nosso coração pelas crianças sem o amparo da palavra de Deus, mas as nossas mãos e os nossos pés estão relaxados? Nós não estamos fazendo nada para instruir as crianças no caminho em que devem andar, no discipulado das crianças, nos ensinamentos das crianças. E quantas crianças nós temos no nosso meio que não estão sendo discipulados, ensinados, porque nós não temos a escola bíblica dominical, porque nós não temos pessoas dispostas a educar, a ensinar as nossas crianças, porque nós não temos pessoas com a coragem de abraçar o desafio do discipulado, de atender a chama que acende o nosso coração, que aquece o nosso coração. Mas, no entanto, nós não estamos fazendo nada em prol disso. Ninguém se encoraja, se anima a abraçar o desafio de instruir como Robert as crianças da nossa geração na palavra do Senhor. Será que Deus não está nos chamando para ensinar as crianças no caminho em que devem andar? Será que Deus não está chamando hoje mestres da palavra de Deus para instruir as crianças no caminho em que devem andar? Será que Deus não está chamando pessoas para assumirem um compromisso sério, com persistência, ao ensino da palavra de Deus às crianças? Porque o projeto de educação das crianças não está fluindo no nosso tempo, no nosso dia a dia, porque está se esfriando o discipulado das crianças no nosso tempo. Será que Deus ficou no passado e não está mais acompanhando a vida dos nossos filhos, das crianças que hoje nascem? Será que o pai dos órfãos não está interessado mais em resgatar as crianças órfãs? Será que o pai dos desamparados ainda não está mais interessado em resgatar a vida dos desamparados?
Será que esse pai ainda não está chamando? Será que esse Deus que purificou os pecados do profeta Isaías não está purificando os nossos pecados? Será que os nossos pecados não foram perdoados, não foram purificados? Será que você não foi liberto, não foi perdoado e resgatado para ser filho de Deus? E será que este Deus que purificou os seus pecados e que te chamou para a vida eterna não está fazendo a mesma pergunta que ele fez ao profeta Isaías? A quem enviarei e a quem irá por nós? Quem irá por essas crianças? Quem abraçará o desafio de instruí-los no caminho do Senhor? Será que não tem dons, não tem habilidades no nosso meio? As pessoas, para serem comprometidas com o ensino das crianças, dedicaram o seu tempo para instruir as crianças no caminho em que devem andar? Por que as nossas escolas bíblicas se oscilam domingo após domingo, um domingo sim, um domingo não? Será que não tem pessoas com dom para dizer que eu vou agarrar esse desafio todos os domingos, se for necessário? Se não tiver ninguém, eu estarei presente para educar as crianças no caminho em que devem andar? Será que não tem no nosso meio pessoas que Deus está queimando o seu coração, abraçar o desafio do discipulado das crianças? Será que Deus parou de chamar o seu povo para a tarefa mais nobre da vida, de fazer a nossa geração conhecer a luz da vida, a próxima geração de conhecerem a luz da vida e estender para as gerações futuras a luz que brilha sobre a humanidade? Será que Deus não está incomodando o seu coração a abraçar o desafio de discipular as crianças? E se isso está no seu coração, o que é que lhe impede? Olhando para as crianças do nosso meio, olha para dentro de você, olha para o seu coração, escuta, olha para o ambiente, olha para as coisas que acontecem. E se hoje ouvir, não endureça o seu coração, abrace o desafio diante do Senhor, de guardar a palavra de Deus no seu coração e de ensiná-la com persistência às crianças que estão à sua volta. Deus, nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse breve momento de meditação